O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimidou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo sobre nós, para que, sendo iluminados por ela, sejamos capazes de compreender a palavra que acabamos de escutar. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do quarto domingo do tempo comum e estamos acompanhando o itinerário de Jesus no início da sua vida pública. Quem participou da missa no domingo passado ouvia no trecho do Evangelho Jesus ensinando, fazendo o convite da conversão: "Convertei-vos e crede no Evangelho", e logo após chamando os seus primeiros discípulos, formando a primeira comunidade de seguidores que iriam fazer esse itinerário de fé. E nós vimos no domingo passado que Jesus estava na região do Mar da Galileia. E o Evangelho de hoje dá continuidade ao Evangelho que nós ouvíamos semana passada. Porque agora Jesus vai sair da região do Mar da Galileia, vai subir um pouco mais para a região norte e chegará na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade bem movimentada, porque além de ser um centro comercial daquela época, ela era caminho para todos aqueles que iriam para a Palestina e outras localidades daquela região. E chegando naquela cidade, em Cafarnaum, nos disse o texto que Jesus foi para a sinagoga. Então nós precisamos saber o que é uma sinagoga. Os judeus, o povo do Antigo Testamento, se reunia sempre num templo, como nós reunimos aqui nesta paróquia como católicos. Os judeus reuniam nos seus templos, que se chamavam sinagogas. Então, traduzindo em miúdos, a sinagoga é a igreja do judeu. E nós sabemos que Jesus foi um judeu. O cristianismo tem as suas bases no judaísmo. E naquele momento, como um bom judeu, dia de sábado, dia santo, que é o dia sagrado para o judeu, Jesus também foi com os seus discípulos para a sinagoga de Cafarnaum. E o que eles faziam na sinagoga, padre?
meditavam um trecho da Torá de Moisés, meditavam um trecho do livro dos profetas, e depois, posteriormente, com o livro dos Salmos, eles meditavam também os Salmos. E após terminarem estas meditações da palavra de Deus do Antigo Testamento, porque naquela época ainda não tinha o Novo Testamento, todo e qualquer bom judeu poderia se levantar, tomar a palavra e começar a ensinar aquilo que eles acabaram de meditar da Torá e dos profetas. Então é importante vocês entenderem esse pano de fundo, porque Jesus está nesse contexto. Chegam em Cafarnaum, vão para a sinagoga, é dia de sábado, meditam a palavra e agora Jesus toma a palavra e começa a ensinar-lhes. Então, voltando ao texto, olha o que nos foi dito. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Mas agora vem um elemento novo, muito interessante no versículo 22. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Encontramos aqui uma novidade. O ensinamento que Jesus dava na sinagoga era um ensinamento diferente daqueles que se ouviam na sinagoga. A forma como ele ministrava a sua pregação, a forma como ele ensinava, atraía a atenção dos seus ouvintes, porque era uma forma nova, diferente dos mestres da lei. Aí nós poderíamos perguntar, quem eram os mestres da lei? Na estrutura judaica havia uma hierarquia religiosa, daqueles que assumiam as diversas funções no templo, na sinagoga. E qual era a função de um mestre da lei? O nome já diz: ensinar, instruir as pessoas na lei de Deus do Antigo Testamento. Eles eram revestidos de um poder religioso para exercerem essa missão. E agora vocês imaginem, Jesus era considerado um judeu comum. Ele não era revestido de autoridade religiosa dentro da estrutura do judaísmo. Pelo contrário, ele era uma pessoa comum entre os judeus. E de repente esse tal de Jesus se levanta, toma a palavra e começa a ensinar-lhes de um jeito novo, que atrai a atenção dos ouvintes, e mais do que isso, alcança os seus corações, porque a sua forma de ensinar é nova. E por que o Evangelho nos aponta, no início da sua missão, esta forma de exercitar o seu ministério? Porque a novidade da pregação de Jesus, a novidade do seu ensinamento consistia na autoridade que ele tinha, não da autoridade de ser revestido por um poder religioso dentro de uma estrutura como era do judaísmo, mas de ter a autoridade de Deus, porque Jesus é Deus. E aqui está a novidade da sua pregação. Aqui está a autoridade da sua palavra, que era capaz de ensinar-lhes de uma forma nova. E sempre o Evangelho me encanta, porque ele diz respeito à nossa realidade. Se vocês contemplarem um pouco a nossa realidade, o nosso contexto, as nossas relações, as crises que vivemos, e agora de maneira mais evidente, a pandemia, o que nós podemos diagnosticar? Que o mundo hoje passa por uma crise de autoridade. Vamos tomar alguns exemplos concretos?
De repente os pais e as mães têm os filhos, fala com a meninada e a meninada passa direto como se o pai e a mãe não estivessem dizendo nada. Continuam a fazer o que estavam fazendo. O que é isso? Crise de autoridade. De repente os pais já não têm mais autoridade sobre os filhos. Vamos expandir isso para a vida social. Olhemos no contexto da educação, o desafio que hoje é de ser professor no nosso Brasil. Agora as aulas estão remotas, mas quando as aulas estavam presenciais, quantos professores ameaçados, quantos professores apanhavam, quantos professores até perdiam a sua vida diante da violência que era exercida dentro da sala de aula. De repente aquilo que o professor ensina e fala já não é mais respeitado. Crise de autoridade. Olhemos para uma dimensão mais ampla, todo o contexto, a bagunça e as brigas no campo da política. Por que tudo isso? Porque falta autoridade. Nós temos uma crise de autoridade. E olhando para todos estes contextos, iluminados pela palavra de Deus, qual será a solução para o nosso mundo pós-pandêmico? O ensinamento e a autoridade de Jesus. Se você como pai, como mãe, precisa ter autoridade na educação e no cuidado dos seus filhos, faça este exercício de se encantar com este ensinamento novo de Jesus e permitir com que esta autoridade de Jesus reine sobre a sua vida, para que você como mãe e como pai tenha autoridade diante dos seus filhos. E assim nós poderíamos trazer esta palavra para todas as outras dimensões. E hoje, Padre, diante da crise de autoridade, qual é a via que nós temos utilizado? A via do autoritarismo. Existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade é aquela que é reconhecida por si só. Jesus chega na sinagoga de Cafarnaum, começa a ensinar e logo as pessoas se encantam porque ele ensinava de um jeito novo. O que isso significa? Ensinava com autoridade. Ele não precisava dizer que ele era revestido da autoridade de Deus, mais do que os mestres da lei. Mas por si só as pessoas eram capazes de reconhecer esta autoridade. A partir do momento que se ausenta a autoridade, nós corremos atrás do autoritarismo. E o autoritarismo é uma forma de se autoafirmar e de se impor diante do outro. E aí, se nós olhamos hoje para o campo da política, as ideologias, as fake news, as brigas entre os diversos grupos e tantas outras coisas. Então, se nós estamos nos tornando uma sociedade da fake news, uma sociedade que precisa constantemente de ideologias para nutrir a nossa mente, significa que nós estamos indo pela linha do autoritarismo e não pela linha da autoridade. E somente o ensinamento de Jesus e a autoridade de Jesus, que é reconhecida por si só, tem o poder de curar o nosso mundo ferido. Portanto, irmãos e irmãs, nos abramos à novidade do seu ensinamento, nos abramos à novidade da sua pregação, permitamos que esta autoridade de Jesus reine sobre nós, para que não recorramos mais ao autoritarismo e vivamos na autoridade de Cristo. E aí vocês poderiam perguntar: Padre, que tipo de autoridade é a de Jesus? Não é a autoridade do poder pelo poder, não é a autoridade da autoafirmação por si mesmo,
mas é a autoridade do serviço. Ele se inclinou e lavou os pés dos seus discípulos. É a autoridade da vida entregue, porque o seu amor pela humanidade foi tão grande que ele foi capaz de entregar a sua vida na cruz, nos dando uma vida nova. É a autoridade da humildade, de ter sido espancado, zombado, mas de não ter desistido diante da sua missão. A autoridade de Jesus é a autoridade do amor. E aonde a autoridade do amor reina, o autoritarismo não terá espaço. Portanto, irmãos e irmãs, não queremos mais o autoritarismo em nós, em nossas vidas, em nossas relações, na nossa vida cotidiana, mas permitamos com que a autoridade de Jesus e o seu ensinamento nos eduque, que a sua palavra nos transforme, que esta palavra viva e eficaz possa ir no mais profundo do nosso coração. Então esta a primeira parte do evangelho de hoje. Jesus, ainda estando na sinagoga, nos disse o texto, levanta-se um homem possuído por um espírito mau que começou a gritar: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Vamos fazer um paralelo. Jesus age de que forma? Ensinando um ensinamento novo com autoridade. O demônio que se manifesta através daquele homem possuído, se manifesta de que forma? Gritando. Há uma diferença entre a forma de Jesus agir e a forma do demônio agir? Sim ou não? Sim. A forma de Jesus falar e ensinar é como? Nova e com autoridade. Não precisa da força do grito Jesus. Quem precisou da força do grito? O demônio. Então isso vem como provocação. Se você é uma pessoa que gosta de se autoafirmar pela força do grito, quem está agindo em você? Jesus ou o demônio? Pelo Evangelho. Pense nisso. Olha como a palavra de Deus é atual. E olha como nós também muitas vezes nos tornamos possuídos por não permitirmos com que a autoridade e o ensinamento de Jesus prevaleça. E aonde a autoridade e o ensinamento de Jesus não prevalece, o demônio entra e faz festa. Quantas vezes utilizamos como via de superação das dificuldades que enfrentamos, seja na família, no trabalho, na comunidade, na sociedade, a força do grito. Quem gosta de gritar demais vive no autoritarismo, porque não tem autoridade. Mas o evangelho de hoje mexe com muitas das nossas feridas. Para quê? Para que elas sejam curadas, para que nós sejamos libertados desta forma de possuimento que não nos possibilita resolver os nossos problemas e não nos dá a graça da paz interior que somente Jesus pode nos oferecer. E naquele momento, Padre, o que o demônio começou a gritar? O que o espírito mau começou a falar diante daquela manifestação? Dizendo quem era Jesus. Jesus Nazareno, tu és o Santo de Deus, tu viestes para nos destruir. Então, diante deste trecho da Escritura, nós entendemos que o demônio conhece Jesus, sabe que ele é nazareno, utiliza um título messiânico, tu és o Santo de Deus, e naquele momento, Jesus manda o demônio calar. E por que isso acontece? A teologia bíblica vai dizer,
Jesus manda o demônio calar, porque não basta saber quem ele é preciso segui-lo. Por isso que no evangelho de domingo passado, a primeira atitude da missão de Jesus, anunciar a palavra e chamar os seus discípulos para o seguimento. Não basta saber de cor e salteado os títulos de Jesus ou quem é Jesus, se não predispõe a segui-lo. E era isso que o demônio estava fazendo, falando quem era Jesus, mas que não iria tomar a decisão de segui-lo, pelo contrário, queria destruí-lo. E diante desta realidade, qual a atitude de Jesus? Manda calá-lo. Porque aquele homem que estava possuído precisava ser liberto. Ele precisava se tornar morada de Deus, templo do Espírito Santo, e aonde o mal estava, Jesus não poderia entrar. Então a missão de Jesus de libertá-lo do mal, do espírito maligno, é para que ele se tornasse templo de Deus. E a finalidade de Jesus não era dialogar com o espírito mau, mas a finalidade de Jesus era libertar aquele homem do espírito mau. E aí eu sempre gosto de fazer esta pontuação. Quantas igrejas e quantos líderes religiosos que amam chamar o demônio? Existem alguns canais de TV até o show do demônio, porque o demônio é entrevistado. Qual é o seu nome? Quanto tempo você está na vida dele? O que você está fazendo? E aí tem uma longa conversa com os espíritos malignos. Jesus age desta forma? Não. Jesus não dá espaço para o demônio falar. Jesus não dá espaço para o demônio agir. Pelo contrário, é Jesus que age para que o demônio veja quem tem autoridade e quem tem poder. Por isso que o Evangelho iniciou nos mostrando que Jesus ensinava de uma forma nova, porque ensinava com autoridade. Então, a autoridade de Jesus como Deus, a autoridade da sua palavra, além de alcançar a vida dos ouvintes, é capaz de libertar cada homem e cada mulher do mal que pode rondá-los. Por isso que o cristão não teme o mal. Por isso que o cristão não pode se tornar refém do maligno, porque se nós estamos em Cristo, Ele nos liberta de todo e qualquer espírito maligno. E é desta fé que nós precisamos, porque tantas vezes ficamos reféns de sonhos, ficamos reféns de vozes, ficamos reféns de assombrações, de vultos e de tantas outras coisas. E agora é necessário que este ensinamento nos convença, é necessário que esta autoridade prevaleça, e é necessário que nós permitamos a ação de Jesus, para que Ele cale todos os espíritos malignos que gritam dentro de nós. E ao fazer este exame de consciência, nós poderíamos nos perguntar: qual é o espírito maligno que grita dentro de mim? Qual é o espírito maligno que me bate a todo momento? Qual é o espírito maligno que faz com que eu grite a todo momento? Qual é o espírito maligno que gera violência dentro de mim? E diante desta retrospectiva, deste exame de consciência, olharmos para Jesus e dizermos a Ele: Senhor, nos liberte pela força da Tua palavra. Porque como que Jesus age com autoridade diante do espírito maligno? Por meio da sua palavra: cala-te e sai dele. A autoridade de Deus manifestada em seu Filho Jesus é dada pela palavra. Por isso Jesus começa no templo, na sinagoga, ensinando a
palavra. O que nos liberta de todo o mal e de todo espírito maligno? A força da palavra de Jesus manifestada em nós. Por isso que o padre nas homilias às vezes fica um pouquinho mais delongada, mas é para ajudá-los nesta caminhada, porque esta palavra tem força sobre a vida de cada um de nós que cremos. Esta palavra tem o poder de nos libertar de todo o mal quando nós nos abrimos a ela. A autoridade desta palavra pode realizar em nós uma obra nova, um ensinamento novo e nos tirar da violência, da gritaria, da maldade para a vida de santidade, para a vida da graça, para a vida do amor, porque é esta a autoridade de Jesus. Olha que interessante. Jesus age por meio da palavra. E aqui não é apenas uma palavra dita, como nós temos no campo da comunicação. A minha palavra é uma palavra dita, é um ruído sonoro que é decifrado por vocês porque nós falamos a mesma língua. Mas a palavra de Jesus é diferente. Porque a palavra dele não é apenas um ruído sonoro, mas a palavra dele é sempre uma ação. E tudo aquilo que ele fala se concretiza como ação. Não é apenas uma técnica de comunicação, não, pelo contrário. É uma palavra, ação que tem poder de fazer o que ela está dizendo. Diferente da minha palavra e da sua palavra. E hoje, quando nós nos atentamos ao Evangelho, podemos permitir com que esta palavra ação haja em nós. Podemos deixar com que esta palavra nos transforme interiormente e nos tire do autoritarismo e nos leve para a autoridade de Jesus. Agora vamos ver como que vai sair este espírito maligno deste homem possuído? Nos disse o versículo 26. Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência e deu um grito e saiu. Como é que o demônio se manifestou ao sair daquele homem? Com violência e gritaria. Como que o demônio age? Violência e gritaria. Quem age com violência e com gritaria está sob a tutela de quem? Nem precisa dizer, né? O Evangelho já está nos dizendo. E como esta palavra é muito atual, infelizmente quando nós olhamos para a nossa sociedade, diagnosticamos muita violência. Quando olhamos para as relações interpessoais, seja da família, do trabalho, da comunidade, da sociedade, quantas pessoas agem com violência, querendo resolver os seus problemas ou se autoafirmar diante do seu autoritarismo. E às vezes, pela força do grito, diante dos nossos problemas familiares, quantos casais acham que vão resolver o problema com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai, com a mãe, na força do grito ou na força da violência? Qual é o crime que está se tornando hoje tão comum, gente? O feminicídio, os homens matando as mulheres. Violência. E aqui nós poderíamos citar vários outros exemplos, porque aonde a autoridade de Jesus, a sua palavra e o seu ensinamento não reinam, irão reinar a violência e a gritaria e a maldade dos espíritos malignos. Não seja mais você refém do espírito violento que te domina. Não seja mais você refém do espírito de gritaria que te domina.
Não seja mais refém você do seu autoritarismo que quer te impor diante de todas as sociedades, de todos os ambientes, dizendo que tem que ser feito o que você quer. Mas se abra à autoridade de Jesus, que é capaz de nos libertar, que é capaz de jogar todo o mal que está dentro de nós para fora, para que nós nos tornemos templos de Deus. E é desta libertação que cada homem, que cada mulher do nosso tempo pandêmico precisa. É desta libertação que cada pai, que cada mãe de família precisa. É desta libertação que cada filho, que cada religioso, que cada padre, que cada irmão e irmã precisam. Todos nós precisamos. Porque existem muitos espíritos violentos e espíritos de gritaria que agem em nós. E Jesus, ao libertar aquele homem, tira dele o autoritarismo da gritaria e da violência e dá a ele a autoridade de ser amado, de ser templo de Deus, de se tornar discípulo, de ser um seguidor de Jesus, de doar a sua vida, de viver este amor, porque com certeza este homem liberto se tornou discípulo, seguidor de Jesus. E é esse o itinerário que a palavra quer causar em nós neste domingo. E olha como encerra o texto: todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte e em toda a região da Galileia. A ação de Jesus que liberta o homem do mal se dá por meio de duas situações: o ensinamento novo e a autoridade. Ensinamento e autoridade. Padre, o que é que eu preciso neste período de pandemia? Ensinamento novo e autoridade de Jesus. Padre, o que é que eu preciso diante dos espíritos violentos que agem em mim? Ensinamento de Jesus e autoridade de Jesus. E é muito interessante porque esta libertação que Jesus faz na sinagoga de Cafarnaum vai dar muito problema para ele. Por quê? Os judeus no primeiro momento se encantaram, mas as autoridades religiosas, anciãos, sumos sacerdotes, mestres e doutores da lei começam a julgar Jesus. Dia de sábado é o dia santo para o judeu. Nós não podemos fazer nada, nenhum trabalho de casa. O sábado para o judeu é vivido com muita radicalidade. É praticamente o dia todo na sinagoga, rezando, realizando sacrifícios, meditando a palavra, o Antigo Testamento. E agora chega esse Jesus e cura, liberta em dia de sábado. Fere a nossa lei, fere o nosso mandamento, vai transgredir as nossas normas religiosas. E aí o que nós entendemos disso? Que Jesus não veio para abolir a lei, mas Jesus veio para plenificá-la, porque Jesus dá o cumprimento muito maior do que era a lei pela lei. Porque a lei de Deus, que não contempla a vida da pessoa, ainda se torna uma lei limitada. E Jesus não começa a sua missão pela lei, mas Jesus começa a sua missão pela vida de cada homem e de cada mulher. Porque a pessoa humana é preciosa, é valorosa, é importante diante de Deus. E se aquele homem estava impedido de experimentar a autoridade de Deus e o ensinamento de Deus através de Jesus, o primeiro passo teria que ser o quê? Libertá-lo do espírito maligno, para que em primeiro lugar ele se tornasse templo de Deus, e se tornando templo de Deus pudesse viver a lei. Então Jesus não desconsidera a lei,
Jesus não vai abolir o Antigo Testamento, mas Jesus vai dar o total cumprimento, e este cumprimento será de uma forma nova. Não numa burocracia religiosa, não numa normativa religiosa, mas contemplando e amando cada homem e cada mulher, naquilo que eles vivem, sentem e passam, para que, recebendo a autoridade e o ensinamento de Jesus, sejam libertos de todo o mal, de todo o espírito maligno e de tudo aquilo que os impede de viver a autoridade de Deus em suas vidas, a autoridade do amor, do serviço, da humildade, da entrega de vida, da doação plena. E é este o convite que Jesus tem para você nesta manhã. É este o convite que Jesus tem para mim. Não queiramos mais, irmãos e irmãs, nos tornar reféns dos espíritos maus ou do autoritarismo, mas permitamos que Jesus nos liberte e que nós vivamos sob a sua autoridade e sob o seu ensinamento. Então vamos pedir isso agora, no final desta pregação. Por um instante, feche os seus olhos, pense como anda a sua conduta, a sua vida. Quantas vezes você já recorreu ao autoritarismo, do grito e da violência? Então vai pedindo hoje a autoridade de Jesus na sua vida. Permita com que esta palavra te forme, com que este ensinamento transforme o seu jeito de ser, o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar. Permita com que esta palavra de Jesus, que é uma palavra ação, possa calar toda a gritaria que existe dentro de você, possa expulsar da sua vida todo o espírito maligno e violento que muitas vezes te faz ser violento também, para que você se torne templo de Deus, para que você se torne morada do Espírito Santo. Vai dizendo: Jesus, me liberta de todo o espírito maligno, Jesus, me liberta de toda a violência, me liberta, Jesus, de toda a agressividade, me liberta, Jesus, de todo o autoritarismo. Me dê, Jesus, a tua autoridade, me dê, Jesus, a tua palavra, me dê, Jesus, este ensinamento novo que eu preciso aprender, porque a minha cabeça é dura e muitas vezes eu quero fazer só o que me dá na telha. E hoje, Jesus, eu preciso da sua autoridade, desta autoridade de amor, desta autoridade de humildade, desta autoridade de serviço, desta autoridade de entrega de vida. Eu quero, Jesus, eu preciso desta libertação, eu preciso desta cura, Jesus. E se tu me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Peça com fé, irmão e irmã, para que a libertação de Jesus te alcance neste momento. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me, Liberta-me,
Peça isso. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Cura-me, Cura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração agora e vai pedindo: Jesus, cura o meu coração de toda e qualquer gritaria, toda e qualquer violência, todo e qualquer espírito mau. Jesus, eu preciso da tua libertação, como tu libertastes aquele homem. Me liberta hoje, Jesus, de tudo aquilo que me oprime, de tudo aquilo que me tira a paz, Jesus, de tudo aquilo que me domina interiormente e que não me deixa te seguir. Dai-me, Senhor, a força da tua palavra. Dai-me, Jesus, a autoridade do teu ensinamento nesta manhã. Eu quero sair desta igreja libertada de toda gritaria e de toda violência, Senhor. Eu quero sair daqui com a tua paz, com a tua bênção, com a tua força, com a tua cura, com a tua libertação, Jesus. E é isso que eu te peço: liberta-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor. Liberta-me, Senhor Jesus. Vamos cantar novamente esse canto pedindo esta libertação. Se Cristo me libertar, Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. se Cristo me libertar, Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. liberta-me, Liberta-me,